Oi, Daniel, como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui nesse momento de conversa e descontração também, né? Então, vamos lá. Legal. Daniel, vou fazer um comentário. De vez em quando eu costumo falar que eu vou abrir um parênteses, vou fechar e pedir para não comentar, para não sair da espinha dorsal. O Agostinho de Hipona, provavelmente, ele era professor de retórica, ele viajava pelo território que viria a ser a Itália e pelo Mediterrâneo, dando aulas, dando cursos de retórica, e tomava calote de alunos e ficava pé da vida. Então, mas ele leu muito Platão através de Plotino. Não sei se ele estudou a retórica de Aristóteles, mas fecha parênteses. Isso é conversa para outro momento. Eu queria que Ah, você falasse um pouquinho sobre as paixões na filosofia do Aristóteles. tá, vamos lá. Essa foi a primeira parte, inclusive, do meu trabalho, que já que eu ia apresentar, né, como que essas paixões se articulam ali na retórica, mas não somente na retórica, mas em outros textos do Aristóteles, como o De Anima, a Ética Nicômaco, a Física, né? Então eu precisava compreender um pouco o que são essas paixões, como que elas se configuram, como que essa noção de paixão aparece no Aristóteles. E aí eu queria pontuar duas perspectivas, eu acho que a gente precisa ter em mente. A gente tem as paixões no sentido da ação e paixão, que é muito determinado na física. O que isso quer dizer? Para o Aristóteles, há um caráter corporal dessa paixão. Né? A paixão é aquilo que sofre uma força externa. Então, a paixão é o movimento causado pela força externa que atua sobre ela. Então, por exemplo, quando eu empurro um bloco de madeira, por exemplo, ele sofre uma ação do meu corpo que empurra. Então, aquele bloco ele é um paciente e a pessoa que empurra é um agente. Então, na física, ele vai estruturar essa relação que eu vou chamar de uma relação é, dual, né, entre ação e paixão, entre agente e paciente, entre movente e movido. E nessa perspectiva, a paixão ela é sempre acompanhada de alguém que a suscita. Então, isso seria na perspectiva da física. Como Aristóteles ele vai também dialogar com vários pensadores que estão ali no contexto da filosofia antiga, né? E ele vai também pensar em respostas específicas para problemas específicos. Então, ele acha que o conhecimento pode ser compreendido de diversos modos. Então, o que ele está falando na física não necessariamente vai ser compreendido da mesma forma na ética, não vai ser compreendido da mesma forma na retórica, mas as suas noções fundamentais já estão construídas, né? Então, as noções de ato, potência, ação, paixão, né, categorias. Então, tudo isso que está aqui na filosofia aristotélica de fundo vai ser um suporte para a construção dos diálogos com esses outros temas que aparecem na filosofia aristotélica. Então, se há uma perspectiva física da paixão, né, que tem a ver com o movimento, e isso está lá no livro 3 da física, há uma perspectiva também na conceituação ética, né? O que é uma paixão no sentido da ação pública? O que é uma paixão no sentido do sujeito que sofre? É sempre alguém que é afetado por um outro. Então, por exemplo, no sentido que a gente chamaria hoje de paixão, ou que a gente às vezes nomeia como emoção, né? A palavra pathos, ela pode ter essas duas traduções. Eu optei pela tradução por paixão, porque eu acho que tem mais relação com esse impacto, né? Quem está apaixonado está impactado por um outro. E a emoção, ela está aí mais no campo do sentimento, da pessoa se sentir tocada interiormente. O Aristóteles está mais no campo do impacto, da relação com o outro, e menos numa relação do sujeito consigo mesmo. E aí, quando isso vai para o campo da ética, né? Quando a gente tem um outro que nos impacta, ou quando a gente tem um discurso que nos move, a paixão não é percebida ela mesma como algo ruim, ou ela mesma como algo
prejudicial no contexto político, no contexto social, mas o uso que essas paixões têm ali na condução da cidade. Então, a ira, ou a indignação, ou, sei lá, o amor, não são elas mesmas boas ou ruins para a cidade. Agora, a maneira pela qual esses cidadãos eles são guiados por essas paixões, isso sim tem um impacto. Então, é um movimento? É um movimento. Mas que tipo de movimento é esse? É um movimento político? É um movimento do sujeito enquanto ação individual? É um movimento em direção à virtude, ao bem, né? Como a gente tem aí na Ética Nicômaco, o fim da política, o fim da ação de formação do cidadão é o cidadão virtuoso, é o bem da cidade. Então, qual que é o movimento que a paixão deve levar? Essa paixão deve mover o cidadão em qual direção? E aí, quando isso se torna um problema, né, a paixão deixa de ser um problema por si, mas a questão ética da paixão passa a ser compreendida, a gente tem que entender que esse movimento que estava lá na física também acontece no contexto do discurso, no contexto da psicologia, né? Como que isso acontece na alma? Por que a nossa alma é movida pelas paixões? Então, tudo isso, quando a gente vai colocar aí no panorama geral da filosofia aristotélica, as paixões são uma daquelas noções que permeia essa filosofia e que tem uma extrema importância. Então, por isso que eu não falo de uma teoria das paixões aristotélica, mas eu falo dessa compreensão global da paixão na filosofia de Aristóteles, porque eu acho que não tem uma definição única. Quando a gente vai falar da paixão na psicologia, do De Anima, por exemplo, ele está falando da capacidade da nossa alma ser movida por um outro. Né? Então, ele vai falar que a nossa alma é capaz de ser movida pelo discurso, a nossa alma é capaz de ser movida pela ação, né? Então, tudo isso está falando de uma questão mais da natureza da paixão. Quando ele vai falar da retórica, ele vai falar que a nossa ação ela pode ser influenciada pelas paixões. Então, já esse movimento ele tem uma consequência. E aí, o que o pessoal costuma chamar, né, de a Retórica das Paixões, que é o livro 2 da Retórica do Aristóteles, não tem esse nome, mas as pessoas nomeiam, né? São escolhas editoriais, e essa Retórica das Paixões, essa teoria das paixões que está ali no livro 2, ela é quase que um enlace desses elementos físicos, psicológicos, éticos e discursivos da paixão. Então, assim, se fosse para responder diretamente, né, eu fiz essa volta toda, mas acho que é bom a gente trazer esses elementos. A paixão na filosofia do Aristóteles, ela é sempre relacionada a um movimento, a uma alteração e uma ação consequente, né? Eu acho que essa é a estrutura da paixão na filosofia do Aristóteles, seja ela no âmbito da física, da ética, da psicologia ou do discurso. Então, foi mais ou menos a partir desse caminho que eu construí aí a primeira parte da dissertação, antes de chegar aí nas paixões específicas. Acho que era isso, não sei. Tá bom. Ô, Daniel, e como o Aristóteles, como ele tratava as paixões na retórica? Ou melhor, ou seria melhor falar da retórica nas paixões? Como seria isso?